Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos estudar um tema bem legal na matemática que se chama produtos notáveis. Bom, existem alguns produtos de polinômios que são vistos com muita frequência, por isso eles são chamados de notáveis. E é estes 5 que estudaremos nesta aula. Vamos estudar também o triângulo de Pascal e ver como ele pode ser útil para criar inúmeros outros produtos entre polinômios. Vamos lá! Os 5 produtos notáveis mais recorrentes são estes apresentados aqui. O primeiro, temos o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Percebam como a escrita em português é compatível com a escrita em matematiquês. Brincadeira, né? Mas é realmente, né? Então a gente tem que olhar para essa escrita que é por extenso e tentar representar num formato matemático, né, com expressões algébricas, né? Esse A e B ele pode ser números, pode ser 2x, 3y, enfim. A gente vai ver em alguns exemplos mais adiante. A número 2 trata do quadrado da diferença de dois termos. Aqui era o quadrado da soma de dois termos. Então, é parecido, porém muda o sinal aqui. Um está somando e um subtraindo. Já vamos ver qual é a resposta, né, a resolução desses produtos aí. O número 3 trata do produto, ou seja, da multiplicação, da soma pela diferença de dois termos, ou seja, da soma pela diferença de dois termos. Aqui os dois termos eles estão somando-se e aqui os dois termos eles estão subtraindo, né? Está ocorrendo uma diferença e no meio há o produto, a multiplicação. Então vamos ver também qual é a resolução desse produto aí. Na número 4, o cubo da soma de dois termos. Então, o cubo ele é representado por esse 3 no expoente. A soma de dois termos é representado por esse maisinho e os termos A e B que estão ali no centro. E o quinto produto notável é o cubo da diferença de dois termos. Então, o cubo da diferença de dois termos, A e B, tá bom? Vamos agora estudar cada um deles. Começando então pelo quadrado da soma de dois termos. Bom, podemos tentar associar com uma figura geométrica, talvez fique mais fácil de entender. O que é o quadrado da soma de dois termos? Podemos associar com este quadrado que eu representei aqui em preto, ó. Onde este lado do quadrado, ele possui um tamanho A, que é esse pedacinho, mais um tamanho B, que é esse pedacinho aqui. Somando A mais B, temos o lado do quadrado. E sabendo que para calcular a área deste quadrado aqui, basta multiplicar um lado pelo outro, podemos encontrar então a resolução aqui deste quadrado da soma de dois termos como a área do quadrado aqui embaixo, que é a multiplicação, né, o produto entre esses dois lados, entre a soma de A mais B. Então, devagarzinho, vamos anotar aqui então qual é a área de cada um deles aqui, ó. A vezes A é igual a A ao quadrado. Agora vamos olhar aqui com cuidado e perceber que se este lado aqui tem tamanho A, esse daqui também tem A, né? Então aqui também é um tamanho A, ó. Aqui também vai ser um tamanho A, porque aqui em cima, ó, tem tamanho A. Então aqui também é A. Então aqui é B. Esse tamanho também é B, ó. Então aqui embaixo também fica B. Agora podemos encontrar a área deste, né? Quanto que é a área desse quadrado aqui, ó? Vai ser B vezes B. Ou seja, B ao quadrado. Também podemos encontrar a área desses retângulos aqui, que tem
comprimento A, largura B. Logo, a área deste retângulo vai ser AB, A vezes B, né? E a área desse retângulo aqui embaixo também, ó, tem comprimento A, largura B. Então a área vai ser AB. A área total desse quadradão aqui vai ser quanto? É a soma de cada um desses termos que estão aqui dentro. É a soma deste, mais este, mais este, mais este. Então vamos preencher essa soma aqui, que vai ser a resposta também do nosso produto aí, do nosso quadrado da soma de dois termos. Então vai ser A ao quadrado mais AB mais, ó, já fiz esses dois aqui, né? Agora vamos colocar este AB. E por último, vamos colocar aqui o B ao quadrado, ó. Então, mais B ao quadrado. Agora percebam que esses dois termos, eles são termos semelhantes, né? A gente pode fundir, unir em um termo só. Então, quanto que é AB mais AB? Quando é uma coisa muito difícil, você pode pensar em coisas concretas, por exemplo, frutas, né? Você pode pensar que isso daqui é uma melancia. E isso daqui também é uma melancia. Se eu tenho uma melancia mais uma melancia, quantas eu tenho? Eu tenho duas melancias. Então vamos colocar essa soma aí. Então vai ficar A ao quadrado mais 2AB, duas melancias, mais B ao quadrado. Logo, o resultado do quadrado da soma de dois termos é o primeiro ao quadrado, né, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo aqui termo ao quadrado. Então, percebam qual a relação aqui, né, que existe entre a forma anterior para a forma posterior, né? Poderíamos também ter feito a descoberta do quadrado da soma de dois termos aqui, usando a multiplicação entre polinômios, né? Poderíamos ter aberto essa expressão da seguinte maneira, ó. A mais B ao quadrado é igual a A mais B, vezes A mais B. Perfeito. E aí, multiplicando aqui, ó, termo a termo, A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Encontraríamos esta mesma expressão que está aqui, ó. Então vamos fazer isso para a gente tirar a prova. Multiplicando este A com este A com este B, vamos obter o quê? A vezes A é igual a A ao quadrado. A vezes o B é igual a AB, positivo, A mais B. Agora, multiplicando aqui ó, o segundo termo com o primeiro de lá e o segundo termo com o segundo de lá, vai ficar o quê? Vai ficar B vezes A, que é igual a, mesma coisa que AB, né? A ordem do produto não altera. E por último, o B vezes o B, que é igual a B ao quadrado, né? Percebam que a gente pode fazer então aqui a soma desses dois termos semelhantes. E isso vai ficar igual ao quê? A ao quadrado mais AB mais AB dá 2AB. Mais o B ao quadrado. Então vejam que esta expressão aqui que eu criei agora, ela é igual a esta, né? Elas são iguais, tá bom? Então podemos fazer dessas duas maneiras. Esta foi uma forma mais lúdica, né, de entender esta expressão, e essa daqui é uma forma mais aí tradicional. Partiremos agora então para um exemplo prático. Então temos aqui o quadrado da soma de dois termos, em que o primeiro termo é o 5 e o segundo termo é o 7x. Logo, a resposta aqui então vai ser o quê? É o primeiro termo ao quadrado. Então vamos colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, que é o primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 5 vezes o 7x. E por último, mais o b ao quadrado aqui, né?
que no caso aqui é o segundo termo ao quadrado, que é o 7x. Então, 7x ao quadrado. Quanto que dá isso? Podemos resolver agora, ó. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25. Pronto. Agora, 2 vezes o 5 vezes o 7 é igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, mais 70. X, né? E aí, por fim, devemos aplicar este quadrado para o 7 e para o x. Ficando o quê? 7 ao quadrado é 49, x ao quadrado. Essa daqui é a nossa resolução, então, deste produto notável aí, que é o quadrado da soma de dois termos. Neste caso, os dois termos são 5 e 7x. Legal. Vamos agora para o quadrado da diferença. Bom, como podemos resolver o quadrado da diferença? Podemos, do jeito tradicional, né, abrir aqui, representar desta maneira, a menos b vezes a menos b, porque é o quadrado, né? E aí, fazendo aquela multiplicação tradicional, a distributiva, que a gente chama, né? E a vezes o b aqui. Então, isso vai ficar o quê? A vezes a é igual a ao quadrado, e a vezes menos b é igual a menos ab. Agora, fazendo a multiplicação do segundo termo com o primeiro e o segundo termo com o segundo, vai ficar o quê? Vai ficar menos b vezes a é menos ab, né? Menos b vezes o a aqui, ó. É menos ab, que a ordem não vai alterar. Então, vamos colocar aqui, menos AB. E por último aqui, ó, menos B vezes menos B é igual a mais B ao quadrado. Fazendo a soma aqui, então, vamos ficar com o quê? A ao quadrado. Aqui temos dois termos semelhantes, que é o AB, e os dois são negativos, então vai ficar menos 2AB. E por último, o b ao quadrado aqui. Então, essa daqui é o nosso formato deste segundo produto notável. Podem perceber que é bem semelhante com o quadrado da soma, né? No quadrado da soma, só a diferença é que havia um mais aqui, né? Neste caso, como é a diferença, existe um menos. Vamos trabalhar um exemplo. Então, este exemplo ele traz como primeiro termo 4x e o segundo termo 3y. Sabemos que o resultado fica neste formato aqui, então vamos tentar reescrevê-lo. Então, a resposta vai ficar o primeiro termo ao quadrado, né? Aqui, ó, a ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado aqui é 4x, então fica 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 4x, vezes o segundo termo, que é o 3y. Então, a gente já fez agora esta partezinha. E, por último, aqui o segundo termo ao quadrado. Então, mais 3y ao quadrado. Aplicando agora esse quadrado para o 4 e para o x, ficamos com o quê? 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado. Agora, esta parte do miolo aqui, menos 2 vezes o 4 vezes o 3. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, vamos ficar aqui com menos 24, xy, mais a última parte aqui, que é 3y ao quadrado. Então, o quadrado para o 3 e o quadrado para o y. 3 ao quadrado é igual a 9, y ao quadrado. Portanto, a nossa expressão final é esta expressão que está aqui na nuvenzinha. Legal, né? Agora vamos para o terceiro produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então percebam aqui, ó, que a gente tem o produto da soma pela diferença dos dois termos aqui, que são os ABs, tá? Vamos calculá-lo. Pela forma tradicional, podemos multiplicar aqui os termos, né? O primeiro com o primeiro de lá e o primeiro com o segundo. Quanto que vai ficar?
A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. A vezes menos B é a mesma coisa que menos AB. E agora podemos multiplicar esse segundo termo com o primeiro de lá e o segundo com o segundo, resultando em B vezes A é igual a mais AB, né? Ou mais BA, mas a ordem não altera, né? E por último, B vezes menos B, mais com menos dá menos, B ao quadrado. Muito interessante. Agora percebam que a gente pode simplificar esses dois termos, porque temos um AB positivo e um AB negativo, logo zero, né? Portanto, a resposta aqui ela fica apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando temos o produto da soma pela diferença de dois termos, sempre a resposta vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Bem fácil, né? Vamos pegar um exemplo prático. Vejam este caso. Temos o produto da soma pela diferença dos dois termos. Como a resposta final fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, podemos ter aqui como resposta, então, de forma clara, o primeiro termo ao quadrado, que é o 4, menos o segundo termo ao quadrado, que é o raiz de 7. Simplificando, 4 ao quadrado é 16, menos raiz de 7 vezes raiz de 7. Isso é igual a raiz de 49, que é igual a 7. Então a resposta final aqui fica 16 menos 7, que é igual a 9, né? Então a resposta do produto da soma pela diferença desses dois termos é igual a 9. Para obtermos produtos entre polinômios com expoentes mais altos, é bom utilizarmos o teorema de Pascal, pois ele facilita muito a nossa memorização dos coeficientes. Deixa eu mostrar um pouco para vocês. Então, o triângulo de Pascal é este que vocês estão vendo aqui ao lado, ó, nesta região aqui. Ele não foi criado por Blaise Pascal, mas ele foi estudado e difundido pelo próprio. Pascal viveu na França, especificamente em Paris, lá pelo século XVII. Pascal utilizou esse triângulo e percebam que ele tem uma característica bem interessante. Nas laterais aqui são todos números 1, né? Todas as suas laterais. E no interior do triângulo podemos ver a seguinte característica, ó. 1 mais 1, que é os termos de cima, resulta no termo de baixo, que é o 2. 1 mais o 2 resulta no termo de baixo, que é o 3. 2 mais o 1, 3. 1 mais o 3 dá o 4 aqui embaixo. 3 mais esse 3 dá o 6. 3 mais esse 1 dá o 4 que está abaixo. Agora, a soma do 1 com o 4 dá este 5. Do 4 com o 6 dá o 10. Do 6 com o 4 dá este 10. E deste 4 com este 1 dá o 5. E ele continua indefinidamente aqui, ó, para baixo. Qual é a característica interessante desse triângulo de Pascal? É que podemos associar aqui, ó, cada linha do triângulo com coeficientes dos nossos produtos entre polinômios lá, que a gente estava acabando de estudar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer essas linhas aqui. Então, esta primeira linha aqui, ela representa aí expoentes com valor 0. A segunda linha, ela representa os coeficientes quando o expoente tem valor 1. A terceira, expoente 2. A quarta linha, expoente 3, 4 e 5. Percebam que nos primeiros dois casos tínhamos um expoente 2. E olha quais são os coeficientes aqui, 1, 2 e 1. Vamos voltar aqui para a gente analisar então os dois primeiros casos, ó. Quais foram os coeficientes aqui, ó? 1, 2 e 1. O do primeiro produto notável também, ó. 1, 2 e 1. Portanto, podemos criar produtos notáveis com expoentes maiores. Se pegarmos um produto notável com expoente 3, estes serão os coeficientes dos nossos termos resultados. E isso é algo bem legal, que na hora da tua prova, se você for fazer um concurso,
é algo bem fácil de fazer esse triângulo de Pascal e vai te ajudar a não errar aí nos coeficientes das nossas respostas dos produtos. Então vamos fazer este cubo da soma de dois termos. Percebam, se a gente está falando do cubo, vamos ter que utilizar esses coeficientes aqui, ó, 1, 3, 3 e 1. Então voltando aqui para cá vai ficar como? Vai ficar 1, 3, 3 e 1. Agora, professor, o que vai nesses espaços e anexado com esses termos? Vai os seguintes elementos. Aqui vamos colocar um A e um B, aqui um A e um B, aqui um A e um B, e aqui um A e um B. Em todos colocaremos As e Bs. Acontece que vamos iniciar com o primeiro A com um 3, porque é o expoente que a gente tem aqui no nosso cubo, né? Então, o primeiro A aqui vai ter o expoente 3. O segundo A vai ter o expoente 2, o terceiro um expoente 1 e o quarto um expoente 0. Os nossos Bs, eles começam também desta forma, só que da direita para a esquerda. Então vai ficar um 3 aqui, um 2, um 1 e um 0. Está quase pronto. Agora, os sinais. Como aqui existe um mais, né, é a soma de dois termos, os sinais aqui embaixo eles serão todos positivos, tá? Então, esse daqui é o resultado do nosso cubo da soma de dois termos. Ah, professor, dá para simplificar um pouquinho? Dá. Esse A elevado a zero é a mesma coisa que 1, né, professor? Todo número elevado a zero é 1. Então, esse B aqui que está aqui também, B elevado a zero dá 1. Como que a gente pode escrever, então, isso aqui um pouco mais simplificado, né? Temos aqui, ó, 1 vezes A ao cubo. Isso é a mesma coisa que A ao cubo. Mais o segundo termo aqui, 3A ao quadrado, B. Então, 3A ao quadrado, B. O terceiro termo aqui, 3A, B ao quadrado. Mais 3A, B ao quadrado. E por último ali, né, temos 1 vezes B ao cubo. Então, B ao cubo, mais B ao cubo. E essa aqui é a expressão final aí, que é o resultado do cubo da soma de dois termos. Bem legal, né? Então, usando o triângulo de Pascal, podemos resolver de forma muito fácil, independente de qual seja aqui o expoente, tá bom? Isso facilita muito a nossa vida. Vamos para um exemplo prático. Este exemplo, ele traz o cubo da soma de dois termos aqui, onde o primeiro termo é o 2x e o segundo termo é o y. Então, como que vai ficar a nossa resposta? Ó? Ela vai ser o primeiro termo ao cubo, ou seja, 2x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo. Então, vai ser mais 3 vezes 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o nosso y. Agora, mais 3 vezes o a, vezes o segundo termo ao quadrado. Então, mais 3 vezes o nosso 2x, que é o a, vezes o b ao quadrado, que é y ao quadrado. E por último, temos aqui o segundo termo ao cubo, ou seja, y, que é o segundo termo, ao cubo. Para finalizar, basta aplicarmos aqui este cubo para o 2 e o cubo para o x. O quadrado para o 2, o quadrado para o x. E aí já vamos estar bem encaminhados. Vamos continuar. Então, 2 ao cubo é igual a 8. X ao cubo. Mais 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes esse 3 que está na frente é igual a 12. E aí, x ao quadrado, y, mais, agora, esta parte da conta, 3 vezes 2, que é igual a 6, x, y ao quadrado, mais o y ao cubo. E aí, finalizamos já a nossa resolução. Então, o cubo da soma de dois termos,
onde o primeiro termo é o 2x e o segundo y, obtém como resultado esta expressão aqui. Bem legal, né? Vamos para o último produto notável. Neste caso, novamente, teremos como resposta os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Quem vai acompanhar esses coeficientes? Novamente, acompanharão o A e o B. A e B, A e B, A e B. Bem, quem que é o expoente dos As? Sempre, como estamos falando de cubo, né? Começaremos aqui com o expoente 3 para o A, 2, 1 e 0. Para o B, da direita para a esquerda, decrescendo. Então, 3, 2, 1 e 0. Agora, os sinais, neste caso, como existe um sinal de menos aqui, é a diferença, começaremos sempre com o sinal positivo e intercalando positivo, negativo, positivo, negativo. Então, o primeiro é positivo sempre, o segundo aqui, nesse caso, negativo, positivo, negativo. Agora, podemos fazer alguma simplificação básica aqui. Por exemplo, b elevado a 0 é 1 e a elevado a 0 é 1. Logo, vamos ter como resposta final aqui o quê? 1 vezes a ao cubo é igual a ao cubo. Menos 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, e por último aqui, né, menos b ao cubo. Esta é a nossa expressão final, que representa aí o cubo da diferença de dois termos. Vamos para um exemplo. Tomemos este cubo da diferença entre o 3 e o 4y. Vamos obter, então, como resposta o cubo do primeiro elemento. Então, vai ficar aqui 3 ao cubo. Aí, menos, percebam aqui, né, que é menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, menos 3 vezes o primeiro, que é o 3 ao quadrado, vezes o segundo, que é o 4y. Agora, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Então, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, que é 4y, né? Vou colocá-lo entre parênteses. E aí, por último, menos o segundo ao cubo. Então, menos o 4y ao cubo. Fazendo agora algumas simplificações, né? Podemos ver que este 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Neste caso, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes esse 4 é igual a 108. Então, vamos colocar aqui, menos 108y. Aqui temos que aplicar este quadrado para o 4 e o quadrado para o y. Neste caso, então, o 4 ao quadrado é igual a 16, 16 vezes esse 3 é igual a 48, e 48 vezes o último 3 aqui da frente é igual a 144. Então, mais 144. Y ao quadrado. E por último, 4 ao cubo é 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 4, que é 64. Então, vai ficar menos 64y ao cubo. Esta é a resposta final, que representa aí o cubo da diferença do 3 pelo 4y. Bem legal, né? Com isso, eu encerro aqui esta aula sobre produtos notáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que, se ainda não é inscrito no canal, vai aí embaixo, clica no botão de inscrever-se, que aí assim que eu postar novos vídeos, você vai recebê-lo de imediato e vai poder ter mais aulas como esta. Deixe seu like também e compartilhe com os amigos. Bons estudos e até a próxima. Valeu!